Quando eu falo Brasil, é os cristãos da graça. E eu quero trazer um assunto sobre o desigrejado, né? E desigrejado, o que significa desigrejado? É aquela pessoa que aceitou Jesus Cristo, né? Que tem um negócio de aceitar Jesus, o qual Jesus não reconciliou como filho, aceitou como filho e não recebeu. Então, a gente não temos que aceitar aqueles que não recebeu. Como eu posso aceitar alguém que eu já recebi dentro da minha casa? Então, essa pessoa entra nesse sistema, né? Eu falo sistema religioso, eu não estou falando contra as ovelhas, eu estou falando contra o sistema, a doutrina, o mandamento, a coisa rigorosa, né? A condenação em morte, eu sou contra isso, né? O dízimo, o jejum, a ceia, eu sou contra essas coisas. Mas o que é o desigrejado? Desigrejado é a pessoa que entrou no sistema religioso, padeceu lá dentro, ficou angustiado, decepcionado, não encontrou resposta quando diz que dá o dízimo, você vai ser abençoado, ferido, sabe, frustrado. Tudo isso, o desigrejado, quando está no sistema, ele vai procurar um lugar onde o coração dele aceita aquele ambiente, né? Aquele lugar onde há o amor e a alegria e a satisfação de adorar o Senhor. Não precisamos adorar o Senhor dentro de um templo, dentro de um lugar chamado igreja, porque nem sempre a aglomeração de gente pode ser uma igreja, mas pode ser uma aglomeração de gente interessada. Porque a igreja de Cristo diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está neste lugar. Mas o Senhor não disse, onde tiver 1.000 ou 2.000 reunidos, aí eu estou nesse lugar. Eu quero dizer para vocês, meu amado irmão, que vão assistir, que está malhando o desigrejado é que sofreu no sistema religioso, nas igrejas placa. Onde tem uma placa é um sistema. Então, o desigrejado é de lá, porque eu era um desigrejado. Eu levei 27 anos e poucos meses dentro de um sistema, não encontrei resposta, não encontrei vitória na minha vida. Quer dizer, foi bom porque eu conhecia a palavra, né? Mas a revelação do Espírito Santo estava longe. Quer ver uma coisa? O pessoal falava língua estranha, essa língua estranha aí que ocorre, que é a mesma língua todo dia e toda hora. Então eu nunca falei língua estranha. Então o que acontecia? Eu pensava que eu não tinha o Espírito Santo. E é verdade. No sistema não se tem o Espírito Santo. No sistema só tem a palavra de Moisés. Só tem a lei, doutrina e condenação e morte é o que tem no sistema. Mas eu quero deixar aqui um versículo, né? No livro de Mateus, capítulo 6, verso 5. Né? É interessante o que eu vou dizer aqui. Ó. Presta bem atenção, meus amados, nessa leitura, a qual vai ser lida nesse momento. E quando orar, não seja como os hipócritas, pois se compraza em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Presta bem atenção, quer dizer, nessa passagem aqui, que quando orar, não sejais como os hipócritas, que se comprais em orar em pé, nas esquinas e nas ruas, para ser visto. Então, eu quero dizer assim, ó, o título dessa passagem diz assim, por que a oração não tem efeito? Porque já receberam o seu galardão. Tem organização, tem um sistema religioso que faz 5, 6 orações dentro de uma reunião. Aí eu pergunto, a gente diz que se orar Deus responde, e por que Deus não responde quando faz tanta oração? Por que Deus não responde ali naquele momento? Porque essa oração que faz todo dia e toda hora é a oração do sistema e está baseada na lei. E Deus não está nesse lugar onde tem a lei. Porque a lei, o cabeça é Moisés. Então, se Moisés está nesse lugar, Jesus não está, o Espírito Santo não está. Porque o Espírito Santo veio depois que o templo de Salomão caiu e quando a lei foi abolida. Né? Aí, o que é que traz o sistema? Primeiro ponto, o sistema diz assim, me chamaram para aceitar Jesus Cristo, eu aceitei Jesus, agora vamos preparar Roberto para o batismo.
Mas só que em Cristo Jesus nós já somos batizados, independente se você aceita Ele ou se você não aceita, você já é batizado na cruz. Isso é o quê? Isso é uma hipocrisia. É um regime daquilo que chama a gente de heresia, né? Isso é uma heresia, uma blasfêmia, dizer que Jesus Cristo morreu, nos batizou na cruz, e aí diz que a água santifica o homem para levar a salvação. O batismo nas águas foi para lavar Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Outro ponto interessante quando a gente aceita Jesus é a igreja, os pastores, traz a gente a jejuar, né? Para que jejuar? Para santificar o corpo, isso aqui, purificar esse corpo, purificar o corpo, a carne, né? Jejuar. Mas Jesus, no livro de Marcos, né? Marcos, capítulo 2, verso 19, presta atenção. Marcos, capítulo 2, verso 19, diz assim, ó. Disse Jesus para não jejuar. Jesus disse. Os fariseus perguntou, o discípulo de João jejua e dos fariseus, por que o teu não jejua? Jesus gritou, pode porventura os filhos da boda jejuar enquanto o esposo está com ele? Tendo o esposo consigo, não precisa jejuar, não pode jejuar. Então, se eu vou jejuar contra esse versículo, eu me coloco como inimigo da cruz, ou rival de Jesus, porque ele disse que não é para jejuar. E eu vou jejuar para desafiar o Cristo. Então, isso aqui não é heresia, não é uma blasfêmia? Você jejuar no dia de hoje para ter resultado? Né? Outro ponto interessante, que depois do jejum, eu quero trazer sobre o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, o sistema, ele não ensina que o corpo de Cristo somos nós. Onde tiver eu e duas pessoas, Jesus está ali. Porque Jesus diz que ele é o cabeça da igreja, é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça, nós somos o corpo. Mas a igreja, o sistema religioso, diz que o corpo de Jesus é o pão. Se o corpo de Jesus é o pão, então Jesus, o Cristo, é o cabeça do pão. Não é uma blasfêmia você dizer que o corpo de Cristo está baseado em um pão de padaria. Eu torno a repetir que o corpo de Cristo somos nós, reunidos no lugar. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Ó, presta bem atenção, quer dizer, no livro de Coríntios, capítulo 10, verso 17, diz assim, nós, por ser muito, somos o pão e o corpo. De quem o corpo? De Cristo. Porque ele é o cabeça e está sentado à destra do Pai. Né? Então eu quero deixar essa passagem para os irmãos, que eu quero dizer assim, para esses pastores, os pastores do sistema, assim. Quando você for criticar o desigrejado, primeiramente tenha comunhão com ele. Procure ele para tirar uma dúvida, não dizer que é heresia, que está torcendo a palavra de Deus. Nós estamos distorcendo o que vocês estão torcendo. O que é que vocês estão torcendo? Você diz que o batismo nas águas salva. Você diz que o jejum purifica. Você diz que o pão de padaria é o corpo de Cristo. Isso é uma blasfêmia diante do Criador, diante do Cristo, autor e consumador de nossa fé. Porque Jesus já consumou tudo. Na queda do templo de Salomão, tudo já foi consumado. Eu quero dizer mais uma coisa para vocês, esses 2 minutos que me faltam, assim, ó. A igreja, o sistema, né? O sistema diz que existe demônio. Eu quero deixar para vocês um versículo chave, né? Assim, no livro de Hebreu 2, capítulo 2, versículo 14, diz que o diabo e a morte foi aniquilado. O diabo e a morte foi aniquilado. Eu quero deixar nessa passagem, é rapidinho aqui, Hebreus, né? Hebreu 2, ó. Hebreu 2, 14 diz assim, ó.
E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou, ele quem? O Cristo. Das mesmas coisas. Que coisa? O sangue e o corpo. Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Aqui foi aniquilado ou não foi? Significa aniquilado, é destruído. Então, se a igreja prega que existe demônio, quer dizer que não tem não. Outra coisa, meus amados, quando vocês estão dizimando, vocês estão debaixo de maldição. Sabe por quê? Porque vocês precisam guardar o sábado, a lei de Moisés, ter um sacerdote, ter o templo de Salomão. E nesse sistema aqui, chama igreja, vocês têm o templo de Salomão? Tem um sacerdote para vocês entregar o dízimo? Tem? Tem a casa do tesouro? Não tem. Então o que é que vocês estão fazendo? Heresia, blasfêmia diante do Senhor, de Jesus Cristo. Aquele que é o autor, é o cabeça da igreja. Vocês estão blasfemando contra essa palavra, ó. Essa palavra. Porque vocês querem carregar a igreja de qualquer jeito, faz isso, faz aquilo outro. Quer ver uma coisa que eu fico mais triste? Tem igreja que diz que dízimo é uma ordem. Não é que a igreja eles colocam como dízimo uma ordem. Na lei, na igreja de Cristo não existe ordem, meus amados. Não existe ordem, existe o amor. Existe o amor. Então, se aonde tem um amor, não tem obrigação. Aonde tem um amor, não tem ordenança. Aonde tem um amor, tem o amor de Cristo sobre a vida de todos aqueles que buscam, que amam, sabe, que dedica a sua palavra dele, porque nós somos livres. Nós somos livres da lei de Moisés. A lei de Moisés já caiu por terra. Eu quero deixar a paz do Senhor para todos que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo.